Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. E estamos chegando para ficar com você nesse programa que traz informações, também orientações e dicas para que você cuide do seu maior bem, seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Saúde é um direito, não abra mão disso. E hoje, começando com você, mais um mês dedicado a ações, eventos e iniciativas que fazem lembrar da importância da prevenção do câncer de mama. Estaremos juntos no programa de hoje também celebrando o Dia Mundial dos Idosos. Por isso, esse é o nosso assunto aqui, a saúde da população da terceira idade. População que vem crescendo no Brasil e que merece toda a nossa atenção e cuidados especiais. Saúde do idoso é nosso tema. O Saúde no Ar você acompanha pela Rádio Excelsior da Bahia e também pelo portal www.portalsaudenoar.com.br. Você nos ouve também pela Rádio Web Saúde no Ar, baixando gratuitamente o nosso aplicativo. Nos acompanhe sempre nas redes sociais, no Twitter, no Facebook ou no Instagram, porque se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. Para você que está na sintonia do Saúde no Ar, o nosso programa de hoje vai falar sobre a terceira idade. 1º de outubro é o Dia Nacional e também Mundial do Idoso. E a Organização Mundial de Saúde estima que a população no mundo está ficando cada vez mais velha, mais envelhecida. E o que gera também a necessidade de criar equipamentos e condições de uma saúde e qualidade de vida melhor. E é para falar sobre a saúde do idoso que nós estamos aqui no Saúde no Ar de hoje. Nosso papo é com Graça Sena, assistente social e gerontóloga da Faculdade da Terceira Idade. Graça, olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Saúde no Ar da Rádio Excelsior. Que legal hoje celebrar, então, o Dia do Idoso, né? E é um carinho muito grande por essa parcela da população, por tudo que já viveram, pela experiência acumulada e muitas vezes alguns que chegam a essa fase da vida não necessariamente com saúde, com bem-estar, com muitas dificuldades, não é verdade? É verdade. É um privilégio quem chega a essa fase da vida chamada terceira idade, maturidade, idoso, enfim, que representa uma conquista. Uma conquista pela própria vida, de ter alcançado uma idade mais avançada, e a conquista por alguns direitos adquiridos, por um envelhecimento mais ativo, que é o desafio de todos nós. Infelizmente, isso não acomete a todo mundo, né, Patrícia? Ainda temos uma realidade muito triste dos nossos idosos na sociedade brasileira e baiana, mas muitos avanços já foram conquistados e a imprensa, e vocês têm um papel fundamental, e quando vocês falam de saúde, é justamente alertar a população de que podemos sim ter envelhecimento ativo, e para isso tem vários caminhos. A ideia exatamente do programa de hoje é essa, né? Não só falar da doença, os idosos têm muitos problemas de saúde, mas das possibilidades de uma vida plena. Por que não? Será que porque está na terceira idade que tem que adoecer, que tem que perder a mobilidade, que tem que perder o cognitivo, ter problema de perda de memória, de demência? É assim ou não necessariamente? É um dos grandes mitos do envelhecimento é esse, Patrícia. Assim, as pessoas normalmente correlacionam envelhecimento com doença. E isso é um mito, né? A gente pode envelhecer de forma saudável, sim. A doença acomete a qualquer fase da vida. É bem verdade que no envelhecimento a gente tem algumas perdas, somos mais susceptíveis. Mas se a gente tiver uma vida ativa, cuidar do nosso bem-estar, da nossa alimentação, nossa atividade física, dessa saúde integral hoje que a gente fala, né? Que é a saúde física, mental, social e espiritual. É isso que faz com que as pessoas alcancem esse patamar da vida, que é o seu envelhecimento, de forma ativa, produtiva, engajado na sociedade, já não mais trabalhando de uma forma comercial diante da sociedade, mas trabalhar de uma forma com a sua experiência, com o seu bem-estar, junto com a família e com a sociedade como um todo.
Mas aí o ouvinte que está agora, né, acompanhando a nossa programação pode dizer, bom, mas eu já estou na terceira idade. E para muitos, esse momento é de alegria, sim, com os filhos, com os netos. Alguns ainda estão em plena atividade física e até de trabalho, apesar de estarem aposentados, têm alguma outra atividade. Mas para outros não. E tiveram perdas significativas, né? De parentes, de amigos. Perderam para alguns a questão da juventude, que era muito importante. Perderam seu posto de trabalho. E essas perdas acumuladas, Graça, que consequências, que impacto isso tem na vida dessas pessoas? Nossas vidas, em qualquer fase delas, é cheia de perdas e ganhos. Né? E assim não é diferente no próprio envelhecimento. Nós perdemos algumas coisas, sim, perdemos, às vezes, pessoas, entes queridos pela própria ciclo da vida, né? Que envolve a morte. Perdemos, às vezes, um status a nível profissional e trabalho, mas ganhamos outras. Ganhamos novas possibilidades de viver um tempo livre, de forma mais intensa, mais produtiva, mas isso muito vai depender de como cada um de nós encaramos a nossa velhice, ao nosso processo de envelhecimento. Então, se a gente acredita que podemos envelhecer de uma forma útil, produtiva, saudável, a gente consegue. Basta a gente não rejeitar as limitações que a idade nos traz, porque é muito complicado as pessoas quererem estar vivendo aos 70 anos como se tivesse 30 anos de idade, com 40 anos de idade. São fases diferentes. Limitações existem, mas isso não deixa a possibilidade da pessoa viver. Então, gente, a aceitação dessa fase da vida, que é um processo. É fundamental. Todo mundo vai envelhecer. Inclusive, Saúde no Ar hoje, quem está aí no Facebook, pode acessar, vai ver lá a nossa campanha Respeite o Seu Futuro. Respeite o idoso, porque todos vamos envelhecer e vamos estar nessa fase. Então, vamos respeitar, porque é o caminho de todos, né? Aqueles que têm o privilégio de chegar na terceira idade. Então, o importante é envelhecer bem e aceitar essa fase da vida com as limitações que ela vai trazer, mas também com as possibilidades que ela também traz. Vamos falar sobre todas aqui, inclusive a formação, e aí tem a faculdade da terceira idade, o que ela pode oferecer. Mas antes eu vou até Ilha de Taparica, lá vou falar com a ouvinte anônima, não quer se identificar, mas participa com a gente. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. A doutora Painho vai fazer 91 anos no dia 12 de outubro, agora esse mês. Então, ele ontem foi muito mal mesmo no hospital. E ele tem a pressão alta. Chegando lá, um médico de 25 anos, eu não gosto desses médicos novos. Ele fez o exame de urina e disse que o pai estava com infecção urinária. Aí ele fez o exame, minha irmã perguntou o que é que ele tem. Ele tem infecção urinária, ele passou um remédio, o pai ainda não está bem ainda. E a pressão dele é altíssima. E ele disse que o pai estava com a pressão boa. Como é que pode? O pai está tomando 4 medicamentos. Querida. Tem outra pergunta, Patrícia, para eu fazer. Sim. Ô, doutora, a minha mãe tem 84 anos, então ela tem um plano de saúde bom. Eu gostaria, se a senhora atende, é a chefe, porque eu estou procurando um geriatra, eu não consigo ligar em lugar nenhum. Bom. Muito obrigada e bom dia. Vamos lá responder aí a anônima, né, que não quis se identificar. Primeiro, quem é que cuida do idoso? Falar dessas especialidades, né? A Graça está aqui comigo, ela é assistente social e gerontóloga. Que especialidade é essa? E onde encontrar serviços aqui em Salvador para o atendimento do idoso? Pois é bom até esclarecer isso, a questão da gerontologia e da geriatria. Quem cuida da doença da pessoa idosa é o geriatra. A geriatria é uma especialidade médica, assim como é a cardiologia, a pediatria, a angiologia. Então, para cuidar das doenças do envelhecimento, a gente busca um geriatra. O gerontólogo é todo aquele profissional que conhece e atua diante do processo de envelhecimento individual de cada um. Então, dentro da minha formação, sou assistente social, especialista em gerontologia, ou seja, direciono todo o meu conhecimento da minha área profissional para atuar junto às pessoas idosas, conhecendo justamente todas essas mudanças, alterações fisiológicas, emocionais, mentais, cognitivas, que vêm junto com o envelhecimento, para que a gente possa atuar de uma forma mais correta, direcionada a esse público. Tem uma pergunta da ouvinte, Graça, que é a Lúcia, via WhatsApp, e ela quer saber sobre a sexualidade. E eu acho bacana esse tipo de pergunta, porque tem muito preconceito, né? E muita coisa velada em relação ao idoso. Idoso não pode botar batom, idoso não pode vestir uma roupa mais assim, que ele se mostra um pouco mais. Idoso, enfim, não pode tanta coisa. E a sexualidade também não pode, o que a sociedade acaba dizendo, mas ele pode mas tudo, vejo né? como uma sociedade carregada de mitos, né? Em Exato. relação ao envelhecimento, é tanto não pode, não pode, não deve, não pode. Na verdade, pode tudo. A sexualidade é um tabu, mas a sociedade considera o idoso como se fosse um ser assexuado.
E, na verdade, não é. São seres humanos que estão numa fase avançada da vida, mas que têm a sua sexualidade e a sua sensualidade. Então, o se cuidar do seu corpo, o se vestir bem, o se mostrar de uma forma adequada, com autoestima, o namorar, o beijar, o manter relação, isso faz parte da sociedade enquanto pessoas. Então, a gente não pode diferenciar o idoso como fosse um ser à parte da sociedade ou como quando a gente envelhece, a gente perde tudo. Você sabe que outro dia eu vi, né? Fiquei assim, só observando uma idosa, ela estava assim, vestida para ir pra academia, com tênis, maquiada, cabelo curtinho, tinha até uma tatuagem, enfim. E ela passando pela rua e todo mundo olhando, uns comentavam, uns olhavam, achavam estranho, diziam assim, mas como é que pode? Outros diziam, não, bacana. Ou seja, a forma como o idoso se expressa no mundo é uma forma dele, individual, e ele está aí no mundo também para ser o que ele é, né? Cada um tem que ser o que acredita que é. Né? Então, as pessoas de 70 anos, vestir, porque antigamente, qual a imagem que a gente tinha, se a gente for pegar a questão das histórias da avó? Aquela imagem daquela velhinha, aquele vestido comprido, do chale, do óculos, né? Numa cadeira de balanço. Hoje a avó é a avó moderna, é a avó que pratica academia, é a avó que cuida da sua saúde, é a avó que acompanha os netos, é a avó que sai à noite e que vai a um barzinho, e que vai a um cinema, e que frequenta as faculdades, as academias. Isso é a avó moderna. E olha também que é um público que consome, está aí consumindo tudo, os produtos eletrônicos, os serviços, como você falou, serviço de cultura, tudo. Viagens. Viajam, fazem turismo, estão nas universidades. Uma outra questão que me chamou muita atenção é no vestibular da UNEB, e aí tinha uma senhora entrando, né, pelo portão, todo mundo ali esperando para fazer o vestibular, entrando, e aí abriu o portão, os jovens foram entrando, e essa senhora entrou também. Aí a pessoa da portaria falou assim, olha, a partir desse horário, já os acompanhantes não podem mais entrar, só os vestibulandos, só quem vai prestar. Ela olhou para mim e disse, mas eu sou vestibulanda, eu vou prestar vestibular. Olha que fantástico. Então, assim, a sociedade precisa estar aberta também, porque mudou. O idoso está aí, ocupando os espaços. E é um dos grandes desafios nossos, da sociedade, nós especialistas de gerontologia, é passar para a sociedade esse novo modelo, esse novo perfil das pessoas que envelhecem, para que a gente possa enxergar de forma mais positiva, que a gente possa conquistar os direitos já adquiridos, como o Estatuto do Idoso, que está aí, que é uma das leis mais completas no mundo de proteção ao idoso, mas que, infelizmente, só está no papel. Então, vamos conhecer nossos direitos, vamos conhecer, também atuar nos nossos deveres, para ter uma sociedade para todos. O que me preocupa muito, às vezes, a gente segmenta muito as sociedades. Então, a defesa do idoso é da mulher, do afrodescendente, do índio. Na verdade, tem que ser uma sociedade construída para todos. Então, vamos lá, nessa campanha aí, Respeite o Seu Futuro, tem a Girlene do bairro da Barra e o Carlos Prazeres na Liberdade. Vamos ouvir. Girlene está na linha, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, olá. Patrícia Tosta. Os idosos estão vivendo bastante. Eu, desde 1996, eu faço um trabalho com idosos. Já estou quase terminando. Foi uma pesquisa boa, fiz captação do idoso só para voluntário, para preencher meu tempo. Mas eu digo que tem idosos de 93 anos que moram no bairro da Graça, mulher. Ela, quando chega uma visita, ela vai tomar banho, ela se pinta, ela se maquia e ela ainda tem sonhos. Agora, tem gente que quer fazer do idoso, a partir de 70 anos, como é que diz? Tirar os direitos dele, bloquear a conta, tá entendendo? Então, isso é errado. Famílias, que nem é família, serem tutores que ficam com o dinheiro dos idosos, aí fazem tudo bom para eles e para os idosos tomando na pele. Ok, obrigada então, Bom Girlene. dia. Bom dia, e vamos falar sobre isso também. O idoso precisa também estar atento e tomar conta da sua própria vida, né? A não ser naqueles casos de demência, de saúde. Carlos Prazeres, sua pergunta. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, que a senhora já mandasse um recadinho aí para uma idosa, que é a minha mãe, de 86 anos, está com o rádio lá de junto, né? Ela faz um ponto de cruz que as pessoas não sabem dizer qual o avesso ou o direito, né? Fazem uns artesanatos, mas esse ano começou uma certa preguiça, ela está ouvindo eu falando. Eu tenho certeza que essa palavra da senhora não vai ser só para ela, não, vai ser para alguns centenas de idosos que estão ouvindo e os milhares de famílias que possam também fazer isso. A outra coisa o que a senhora diria no sentido assim da gente
cuidar, os dois extremos são preocupantes, né? Mas se a gente educasse melhor os nossos filhos, né, até com os não justificados, que vocês falaram aí, do não pode para o idoso, mas o idoso criou os seus filhos também com o não pode, mas o não pode autoritário, não pode porque eu não quero, porque quem manda sou eu. Tá? Se a gente cuidasse mais dessa criançada, não seria uma preocupação a menos lá na velhice, porque esse idoso estaria mais capacitado a enfrentar. E a outra coisa é a questão do limite, que às vezes o idoso não quer aceitar o limite. Isso eu não posso mais fazer, até pela condição física e pela condição mental. Tá? Primeiro, o conselho para minha mãe e para outros idosos que estão vindo, e essa questão que eu lhe perguntei é com relação à educação do menor. Tá, obrigado e um abraço. Obrigada, Carlos Prazeres, pela sua participação. Várias coisas. Vamos começar primeiro pelo Carlos. O limite, o idoso vai ter algumas limitações, como falamos aqui, né? Isso já dissemos que a velhice não é doença, mas traz limitações. E a gente precisa aceitar, e isso não só a sociedade, como o próprio idoso. Acho que a aceitação principal é da pessoa que vive essa fase de idade. Antes de falar dele, eu queria voltar àquela pergunta da Gelene, que ela tocou num ponto interessante, que é a questão da violência contra a pessoa idosa. A violência econômica, né, o abuso econômico, o abuso psicológico, muitas vezes o abuso físico. E realmente tem muitas famílias, nas pesquisas que a gente tem científica, mostra que o maior violentador da família está dentro de casa. É aquele filho que pega aquele empréstimo e não paga, é aquele filho que maltrata, que isola o seu idoso. Então, a gente precisa estar atento e respeitar esse idoso, porque já foram os comandantes daquele núcleo familiar e que hoje se veem suprido da sua autonomia e da sua dependência por aqueles que estão ao seu lado. E o recadinho para a mãe? O recadinho foi da preguiça. A gente precisa saber se isso é uma preguiça ou é realmente aquele cansaço, ou às vezes até um sinal de, quem sabe, é uma leve depressão, não sei. A Graça é que vai analisar. 86 anos, faz um ponto de cruz perfeito, né? Que não sabe nem dizer o que é avesso e o direito. Isso é uma atividade. O importante é se manter ativo. Aos 86 anos, a pessoa pode estar em plena forma, mas já tem uma certa limitação. Talvez possa ser, como a própria Patrícia falou aqui, um cansaço, possa ser uma falta de estímulo. Então, o que a gente precisa é redescobrir, né, nessa pessoa de que forma possa se readaptar a criar novo estímulo, se sentir mais motivada. Isso pode partir muito dos seus filhos, como você, que possa incentivá-la a manter essa atividade ou remodular essa atividade para uma outra, talvez que não desgaste tanto e que dê um certo prazer à sua mãe. Ok, tem a pergunta da Ana Cristina, a partir de que idade o idoso tem os direitos garantidos? Vamos responder, mas tem a Eze ou Ezi Vieira, lá do bairro de Brotas. Oi, Eze, bom dia, sua pergunta? Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora. Bom dia. A questão, doutora, a senhora falando aí da família, existe muitos idosos com depressão, que às vezes a própria família, né, Sim. coloca empecilhos para que o idoso viva bem. Eu vou citar minha mãe, ela tem 95 anos, minha mãe gosta de pintar o cabelo, de se arrumar, passar o seu pozinho, o seu braço, mas meus irmãos ficam falando, para que isso, não sei o quê. E aí minha mãe fica, eu sinto que ela fica triste, depressiva, e também eu conheço uma pessoa que outro dia ela pegou um transporte coletivo para visitar uma amiga, e ela disse que chegou aborrecida porque o motorista falava o tempo todo. Eu não deixo se fosse minha mãe, não ficava para cima e para baixo. Diz que falou tanta coisa que ela ficou super abatida. Então, ainda há muita discriminação contra os idosos. E começa, às vezes, da própria família. Eu gostaria de ouvir a opinião da senhora. Obrigada, Eze. Muito bom comentário. Pois esse é o tipo da violência que a gente fala psicológica. É você diminuir a potencialidade, a capacidade que está. Então, se sua mãe gosta de se pintar, maquiar aos 90 e poucos anos, é ela, é a personalidade dela. Vamos incentivar, vamos deixar. Por que não? Que mal faz isso? Né? Vamos pensar na pessoa e não no que a sociedade vai pensar ou falar dessa situação. E a questão de quando se torna idoso por seus direitos, né, Patrícia? Por lei, assim, cronologicamente, no Brasil, é considerada uma pessoa idosa quando atinge seus 60 anos de idade. Apesar de, no Estatuto do Idoso, na garantia de alguns direitos, quando envolve a questão econômica, como o passe livre, como os benefícios,
essa idade está limitada aos 65 anos, que é uma contradição do Estatuto, já que o Estatuto preconiza no Brasil que uma pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos aqui com a Graça Sena, ela que vai falar de uma atividade bacana que está acontecendo para celebrar o Dia do Idoso. Aguarde, volto já. Estamos de volta aqui no programa Saúde no Ar de hoje. A gerontóloga Graça Sena vai falar para a gente um pouco sobre a faculdade da terceira idade, as ações que acontecem em prol do idoso. Pois é, faculdade, né? As pessoas até pelo programa, mas faculdade para as pessoas da terceira idade. Lá é a faculdade livre da maturidade. E por que livre? Esse é interessante porque você não faz vestibular, você não tem avaliação, você não está ali para pegar um canudo para voltar a ser inserido no mercado de trabalho. Você vai estar ali para buscar e reconquistar uma qualidade de vida. É a tal desejada envelhecimento saudável, envelhecimento bem-sucedido. E as pessoas perguntam, e uma faculdade? O que é que as pessoas, né, da maturidade, idosas, fazem na faculdade? Vocês têm aula? Sim. Que aulas? História, geografia? Não, mas aulas que lhe ajudem a melhorar a sua qualidade de vida hoje, tipo atualidades, fatos e notícias, psicologia com ginástica cerebral, linguagem, literatura, filosofia e arte da vida, cidadania e direitos humanos. Veja que coisa interessante para que a pessoa possa estar se atualizando e contribuindo também com informações. E fora isso, as oficinas, que é uma coisa que entretém a tudo quando a gente fala de saúde. Então, você tem dança salão, alongamento, yoga, dança do ventre, dança circular sagrada, dança afro, espanhol, francês, musicoterapia, artesanato, pintura, coral, expressão musical. Então, veja a infinidade que tem. E isso só existe porque nós acreditamos que a velhice pode ser atuante e praticante dessas atividades todas. E hoje, para finalizar, então, o nosso bate-papo, já o Jorge Ribeiro chegando por aqui, queria saber o que vai acontecer lá no Shopping Taiguara, rapidamente. Graça. Pois é, nós temos a Associação Nacional de Gerontologia, que é uma sociedade científica, e nós estaremos fazendo hoje, convido a todos os ouvintes, hoje uma ação social lá no Shopping Taiguara,
onde vai ser o dia todo, a partir agora das 10 horas até às 19 horas, com ações desde cuidado com a saúde, com aferição de pressão, glicemia, pressão fundo ocular, como atividades sociais e de lazer, apresentações de coral, inclusive nosso coral da maturidade estará apresentando hoje lá, dança de salão, enfim, é uma tarde para se comemorar e se também questionar e pensar e repensar sobre a questão do envelhecimento em nossa sociedade. A gente que agradece, então, a Graça Sena, que é gerontóloga, esteve com a gente hoje, celebrando o Dia do Idoso. Obrigada. Obrigada a vocês. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Essas e outras entrevistas você confere lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Grande abraço, até amanhã. Saúde no Ar. Informação na dose certa.